Olá, pessoal! Como todos vocês estão? Sinceramente, gente, eu espero que todos vocês estejam muito bem por aí. Desculpem o barulho do ventilador, mas o tempo está abafando novamente aqui na minha cidade. Não está tendo muito o que fazer, não. Mas sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre que eu consigo um tempinho, ou minha ideia inicial seria semanalmente, mas eu venho aqui trazer todas as minhas dicas e opiniões sobre os livros que eu tenho lido, filmes e séries que eu tenho assistido. E sejam todos muito bem-vindos. Você nos acompanha tanto pelo YouTube quanto pelas plataformas de áudio. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui. Então, essa semana nós vamos fazer o nosso episódio. Realmente era para ter tido na última quarta-feira, mas era tanta coisa para mim ver, para me fazer e trabalho. Infelizmente eu não tive a menor condição de estar aqui nessa semana passada, mas nós vamos fazer aqui a nossa cobertura de séries, também alguns filmes que estão entrando aí no catálogo dos streamings. Então vamos fazer aqui, já sem tantas delongas, o início do nosso episódio, começando com o nosso bloco das indicações de séries da semana, que é sempre o momento em que eu trago duas atrações para que nós possamos debater sobre elas, mostrar alguma coisa e também a nossa opinião com relação às séries que nós estamos propondo para vocês assistirem. Lembrando que os comentários estão abertos com muito respeito para que você possa trazer as suas opiniões, tanto com relação às atrações que a gente está propondo para vocês, como também as outras coisas que vocês estão vendo e querem nos indicar também, estejam à vontade a partir deste momento. Começando com uma série da Netflix que entrou no catálogo e muita gente está gostando bastante dela, tá? Ela não é uma série assim tão longa, assim, não são muitos os episódios. É uma série que você consegue maratonar tranquilamente. E sabe, assim, essa série eu gosto muito de indicar assim, para aqueles fãs de Big Little Lies, da Max, que eu gosto bem desse momento, tipo Liane Moriarty, sabe? Essa aqui é uma adaptação de um livro do Alan Hildebrand. Não, como é que é o nome? Peraí. Ellen Hildebrand. Foi lançado em 2018. Deixa eu pegando aqui na minha colinha, o óculos está horroroso, mas enfim. Então vamos falar de O Casal Perfeito. É a adaptação desse livro para a Netflix. Então vamos trazer aqui as nossas impressões com relação a essa série. Lembrando também que é uma série que uma das estrelas de Big Little Lies está aqui, que é a Nicole Kidman. A gente vai falar um pouquinho sobre as nossas impressões. A sinopse é aquela sinopse bem simples, aquelas séries que retratam um pouco ali a vida dos ricos, dessas pessoas que vivem nesses locais luxuosos ali com casas maravilhosas. E aqui a gente vai ver uma situação que você já deve ter visto trocentas vezes, mas é interessante essa história aqui, porque a gente vai ver que um casamento entre o Benji Winbury e a plebeia a Amelia Snacks, que ele é um cara super conceituado, cara que vem de uma família bastante cheia da grana. Eles vão se casar ali na ilha que é conhecida por ser uma ilha de casamentos, né? Uma ilha onde os ricos acabam usando-a muito para promover as suas festas de bodas, mas o que era para ser tudo lindo, maravilhoso, acaba passando por uma situação bastante complicada. Porque o que acontece aqui? A gente tá ali prestes a ter essa cerimônia de casamento, onde diversas pessoas que a gente já sabe que com certeza tem as suas manguinhas bastante sujinhas,
acontece que um corpo aparece na praia, o que desencadeia uma investigação. E eu até gostei bastante dessa dupla da investigação, que é o policial, né, o chefe ali do departamento de polícia, o Dan Carter, e também a detetive Annick Henry, e ela é enviada pela Polícia Estadual do Massachusetts. Aí você pensa a situação, eles vão fazer essa investigação e naturalmente a gente vai achar ali todas as minúcias que apontam para o possível acusado, né, o possível executor deste crime que acontece ali. Assim, meio óbvio, né? A gente já viu isso várias e várias vezes, mas eu gosto de indicar esse tipo de série assim. Aquele tipo de série que você vai maratonar rápido, não são episódios tão longos. E o que acontece aqui também que eu acho é que a narrativa, o desenrolar dela é um desenrolar muito bom. Não é assim a última maravilha do mundo, não é a série assim que você vai relembrar dela para sempre. Mas eu falo que ela tem sim coisas bem interessantes para agregar. A forma desse desenvolvimento é um bom desenvolvimento, na verdade. E assim, os atores aqui têm as suas particularidades, mas assim, em geral, o que eu mais gostei foi realmente da questão da narrativa mesmo. O primeiro episódio é aquele episódio que você vai sentar e meio que se cansar dele. Mas quando a dinâmica da série vai se desenvolvendo, você vai dando assim a sua devida importância para os episódios. É aquela série que você não precisa ficar pensando tanto, sabe? É tipo aquela novela das 6 que você vai assistir sem muitas pretensões. É mais ou menos isso que eu vi dessa série. Fora que a fotografia dela é simplesmente linda e eu gosto bastante desse tipo de fotografia. E assim, não é uma série maravilhosa, mas ela tem assim um mistério que é bacana de se ver. Eu gostei desse desenvolvimento da história. Então, essas são as minhas ideias com relação a O Casal Perfeito. Não é uma série perfeita, é uma série que tem aí coisas a mudar, né? Mas como é tipo uma minissérie, eu acho que ela, nesse formato de episódio, do jeito que aconteceu, tá de bom tamanho. Não precisa de acrescentar mais nada, não. É uma série fechadinha, que bem bacana de assistir. Com relação à segunda série da semana, que na verdade é um anime, de uma franquia que eu particularmente gosto muito dos 2 primeiros filmes. E assim, essa daqui me surpreendeu, porque geralmente quando a gente vê os filmes dessa franquia, a gente sempre relembra ao filme clássico que já teve anos atrás. Então aqui ele se passa na linha cronológica, mais ou menos assim no meio ali do segundo filme dessa franquia. Eu amo demais essa franquia, apesar dos outros filmes que a gente desconsidera, né, que não são tão excelentes assim, mas não podemos deixar, sabe, de falar de O Exterminador do Futuro Zero, o anime aí da Netflix, mais uma atração da Netflix, na verdade, né, que não tem como, gente, é muito bacana isso aqui. Eu vou trazer as minhas impressões com relação a essa história aqui. Lembra muito assim o clássico, ele vai remontar muito do clássico. Não tem assim tanta diferença nessa questão de uma máquina que vem do futuro a mando da Skynet para poder eliminar alguém daquele período que está ali. Geralmente é em cima dos Connor que a maior parte dos filmes se passa. Nesse caso aqui é um pouco diferente. Ele se passa no Japão em 2022. E tem um outro ponto interessante aqui,
É quase, como é que eu posso dizer? É quase uma atualização da franquia do Exterminador do Futuro. Mas aqui a gente vê que, eu não sei se vocês estão lembrados do Malcolm Lee, aquele cientista que apareceu no segundo filme, no Exterminador do Futuro 2, A Salvação. Ele volta aqui, mas ele acaba sendo o papel que mais vai permear essa temporada, essa primeira temporada. E a gente vai falar que, nesse caso, ele quer lançar uma inteligência artificial, que é a Kokoro, o Kokoro, a gente pode falar assim, tentando impedir a Skynet de poder se tornar consciente e lançar seu ataque contra os humanos. Aí, nesse caso, um soldado vai vir do futuro para protegê-lo, evitando que ele vá, de arrasta para cima. Aqui a gente vê muito a soldado, na verdade é uma soldado, que é a Eiko, enviada, para a Eiko, na verdade, ela é enviada para proteger o Malcolm. E gente, primeiro, vamos à fotografia disso aqui, que esse anime é lindo de doer, tá? Então, assim, como a gente já tá falando, já tem muito da franquia, relembra muito dos clássicos. Os Connor são, sim, mencionados em algumas partes da série em si. É uma coisa que agrega muito valor, porque como a gente sempre vê na questão de estar sempre junto dos Connor, a gente fica naquela questão de quantos outros exterminadores vieram do futuro que a Skynet mandou e que o próprio John Connor mandou alguns também. A Resistência acabou mandando alguns exterminadores. Essa é, digamos, a mística do Exterminador do Futuro, da franquia Exterminador do Futuro. Então, digamos que um desses, tanto o Exterminador quanto o Soldado do Futuro que foi enviado para o Japão, dentro dessa média, sabe? E é muito bacana isso aqui. Lógico que vão ter pessoas que não vão gostar, lógico que tem gente que vai achar que isso é desnecessário. Eu acho que é um tipo de coisa que agrega e eu amei isso aqui. Eu achei muito legal. Gostei do final também, o final extremamente satisfatório, do jeito que deveria realmente acontecer. E eu falo assim que muda um pouco, na verdade não muda um pouco, mas deixa a franquia, que teve os outros filmes que não foram tão bem assim, deixa a franquia com um gostinho de mudança que seria bacana de se fazer. Mas eu também não acho que precisa ter um novo filme para isso. Eu acho que essa questão dessa série, ela dá uma recapitulada e dá uma amarrada bastante bacana nessa questão da cronologia como um todo. Curti muito e quero saber a opinião de vocês com relação às nossas duas indicações da semana. O Casal Perfeito e O Exterminador do Futuro Zero. Ambos estão na Netflix. Se você já viu algum deles, se você pretende ver, utilize os comentários para dar as suas opiniões. E aqui a gente encerra então o nosso bloco das indicações de série da semana, tá? E a gente vai começar agora o nosso bloco dos filmes que nós assistimos. Cara, foi um rolê para assistir esses filmes, mas nós vamos dar a nossa opinião sobre eles agora. Porque, como eu estava falando, semana tumultuada, minha semana, sempre que eu trabalho domingo, é uma peleja. E aqui a gente vai ter dois filmes quase parecidos. Um deles lembra muito O Silêncio dos Inocentes, que eu acho um filmaço.
Esse aqui não é tanto como a mídia e muito das propagandas do filme entregou, tá? O outro seria, digamos, uma continuação direta de um grande clássico cult dos anos 80 e que teve também um certo burburinho, principalmente de quem viu a primeira versão, e se decepcionou um pouco com relação a essa segunda versão aqui. Mas a gente vai trazer nossa opinião com relação aos dois filmes e vamos ver aí o que vocês também falam nos comentários com relação aos dois filmes. Então, começando com as duas indicações de filme da semana, nós vamos começar com o mais novo lançamento estrelado por Nicolas Cage, que é o Nicolas Cage, né, gente? Apesar de muito tempo fazendo aí alguns papéis e personagens que não agradaram tanta galera, agora ele está voltando com novos personagens. Os últimos dois filmes dele são muito interessantes, mas interessantíssimos. Se você ainda não teve a oportunidade de assisti-los, a gente em breve deve trazê-los por aqui. Esse é mais um desses novos filmes da nova entoada do Nicolas Cage, que eu gostei bem desse aqui também. Os outros eu gostei um pouco mais, mas esse aqui, ele não deixa de ser um excelente filme. Não vou dizer que é ótimo, porque ele não é tão ótimo assim, mas ele tem uma dinâmica até interessante. Nós vamos falar então de Longlegs, Vínculo Mortal. Essa está nos cinemas ainda, então nós vamos falar sobre as nossas ideias, o que é a sinopse desse filme. Nós vamos falar sobre ele aqui e agora. Vamos começar dando a sinopse então do filme, que ele me lembrou muito, igual eu falei com vocês, O Silêncio dos Inocentes. Tem uma pegada meio quase uma Annabelle, quase também aquele filme. Eu até achei a protagonista um pouco parecida, assim, o perfil dela com a protagonista daquele filme. Nossa, eu até esqueci o nome do filme aqui agora. Mas a gente vai falar da agente especial do FBI, a Lee Harker. Nossa, a minha língua hoje está maravilhosa. Que ela está fazendo uma investigação sobre um serial killer que há décadas aí ele está solta e tem uma conexão que é muito curiosa. Existe tipo um artefato na casa dessas pessoas, dessas vítimas, tem uma data de aniversário próxima e tem uma conexão nesses crimes, né, com relação a, digamos, esse ocultismo que envolve essa questão aqui desses assassinatos. E a Harker, a gente vê que ela, ligeiramente, ela tem questões com traumas de infância, com questões assim emocionais mesmo, pegando ela, porque você vê que ela não é uma protagonista muito que chega, que faz, que é autêntica, que é altruísta, que consegue maquinar as coisas e resolver rápido as situações. Ela até consegue resolver muito rapidamente assim, algumas questões, mas ela tem essa coisa mais introspectiva. Eu acho assim, que a forma dela de resolução é um pouco diferente dessas séries de detetive que a gente tem visto aí ultimamente. Eu só achei que essa questão mais introspectiva dela me lembrou muito aquela personagem do outro filme. Na hora que eu lembrar dele, eu vou falar que realmente fugiu. Eu lembro que eu cheguei a notar, mas fugiu totalmente.
Então ela precisa procurar esse Longless, que é esse serial. E parece que tem umas conexões envolvendo também a família, e enfim. Então a gente vai vendo essa crescente acontecer. E muita gente colocou esse filme como um filme de terror e tal. Mas, na minha opinião, ele é um bom suspense. Eu acho assim que é um filme muito bacana, é um filme muito interessante. Ele é um suspense com os toques de terror psicológico. Ele tem os bons jumpscares bem pontuados, no momento certo. Muitas vezes o não mostrar é melhor do que o mostrar, sabe? E foram os pontos que mais me interessaram no filme. E eu achei assim, realmente essa protagonista, eu achei ela um pouquinho mais fraquinha, mas também não é uma coisa assim que te desinteresse de ver o filme. É uma boa protagonista e a forma introspectiva dela de resolver também é uma ideia bacana, sabe? Não é assim um filme tão espetacular, não é o filme do ano, como muita gente aí tá colocando, mas na minha opinião é um bom filme sim, de suspense, terror, psicológico. Tem assim o seu porquê. E o Nicolas Cage aqui, ele tá hilário mesmo com essa vestimenta, né, com essa carapuça, digamos assim, desse personagem, que é bem caricato mesmo. E aquela vozinha de roqueiro e fim de carreira que eu achei bem cômico mesmo essa parte. Mas é um filme bem interessante de acompanhar. Então, com relação a Longless, é isso. Essas são realmente as minhas impressões. Não é um terror do ano, mas é um bom filme de terror para se assistir. Eu acho ele mais suspense que terror. Aliás, com relação à nossa segunda indicação de filme da semana, a gente precisa relembrar de um filme mais antigo, que é o filme que foi lançado em 1988, parece. Foi em 1988. Então, para a gente ter mais ou menos uma ideia do que é esse filme e no que as pessoas acabaram não gostando tanto dele, porque, na verdade, ele é um filme que ele é um mais cômico mesmo, ele é uma comédia mesmo, assim, com uns toques mais, assim, é quase um terror, sabe? Mas ele não é bem um terror, ele é uma dramédia, digamos assim. Então, nessa segunda indicação de filme da semana, a gente vai falar de Os Fantasmas Ainda Se Divertem, que é a parte 2, né, a continuação direta do filme Os Fantasmas Se Divertem, do diretor Tim Burton. E aqui, de novo, a gente vai ver a dupla aí que fez muito sucesso na década de 80, que é o Michael Keaton e a Winona Ryder, de novo aqui nesse filme. E para a gente relembrar o primeiro filme, a gente tem que lembrar, puxar lá atrás da sinopse inicial. Eu vou ser sincera com vocês, eu não revi o filme, tá? Eu deixei assim, como uma pessoa que já viu ele, lembra mais ou menos o que aconteceu. Eu achei ele na época divertidíssimo. E com relação a uma pessoa, por exemplo, que não viu o filme e vai vê-lo agora pela primeira vez, então eu não quis revê-lo. E ficar essa sensação gostosa mesmo de estar vendo esse filme. Então, na verdade, o que falava o primeiro filme? A gente tem essa questão do seguinte: tinha uma família que vivia numa certa casa ali numa cidadezinha. E aí o que acontece? Esse casal, eles acabam vindo a óbito e ficam meio que presos nessa casa antiga deles.
Então, quando essa casa é revendida novamente para uma família de Nova York, que é os Dietzes, eles acabam vendo, encontrando, né, na verdade, e se degladiando com esses fantasmas nessa casa, porque o que acontece? A Lídia, que era ali uma adolescente, ela acaba descobrindo, na verdade, ali, digamos, é como se fosse um amuleto, alguma coisa assim, para que esse portal entre o mundo dos vivos e dos mortos voltasse e eles fossem artesanados por esses fantasmas. Gente, tem umas cenas muito engraçadas naquele filme. É aquele filme que você vai vê-lo em looping eterno na sessão da tarde, que era o filme mesmo da época. Então, com relação a esse filme novo, é quase a mesma coisa que acontece no filme original. Na minha visão, é como se o filme antigo ele tivesse sido atualizado, porque 3 gerações dos Dixes vão acabar voltando para essa casa ali de novo, porque tem ali um evento, uma coisa que aconteceu, e eles meio que vão voltar ali para essa casa, sabe? Só que o que acontece aqui? A parte da visualização, da estética do filme bacana. O roteiro é um roteiro que a gente vê que remonta muito o filme original. Esse filme aqui não é um filme assim que tem uma coisa especial e tal. Ele é um filme bem ok, bem comum mesmo. Só que aqui tem um ponto que muita gente não gostou tanto, que é com relação à personagem da Jenna Ortega, que ela é uma personagem que ela acabou relembrando muito a Wandinha, da série da Wandinha da Netflix, que é a Astrid. Ela é assim uma menina adolescente, ali meio deprimida também, do mesmo jeito que era a Lídia, né, no filme original. Só que ela tá muito Wandinha aqui. Então meio que deu uma quebra, porque se ela fosse só a adolescente, comumzinha e tal, estaria tudo tranquilo, não estaria tanto problema. Mas realmente tem umas partes ali que ela tá muito Wandinha. Então meio que você quebra muito esse rolê, porque a ideia do filme é bacana, a Astrid desce no sótão, descobre a maquete, e abre o portal de novo, e vem os fantasmas ali de novo, e esse reencontro com esses fantasmas é um reencontro que é divertido. Tem algumas coisas ali que quando você vê o filme original, você meio que não gosta tanto, e para quem não viu esse filme da década de 80, vai vê-lo agora, pode não agradar também. Mas eu falo assim que a questão da Astrid também com o pai dela não ficou assim amarradinha, sabe? Ficou assim, faltando os pedacinhos, tá? Vou ser bem sincera nesse ponto, assim. O ritmo ficou, sabe assim, quando o carro tá frio e você tem que ligar ele e ele não pega direito, você tem que custar para pegar? É mais ou menos isso que aconteceu. Então, assim, eu preferi olhar os outros pontos do filme do que essa questão. Se você for olhar dessa forma, você vai se divertir, você vai achar um filme bacaninha. Não é um filme maravilhoso. Esse realmente, com relação ao Longlegs, o Longlegs é bem superior a esse aqui. Infelizmente, eu curti, mas não curti como eu gostaria de ter curtido o filme. Mas é um filme gostosinho, aquele filme assim, sessão da tarde, você senta ali no cinema pra você assistir, aí você vai comer na pipoca, aí se você der vontade no banheiro, você vai. Enfim, não é um filme maravilhoso, não. Realmente, assim, vendeu muito na propaganda, mas na hora da exibição não foi tão maravilhoso assim. Mas é um filme que dá para assistir e só curtir mesmo no cinema, programação sessão da tarde com a família. Eu acho que
Essa é a ideia desse filme. Então, essas são as nossas 2 indicações de filme da semana. Longlegs, Vínculo Mortal e Os Fantasmas Ainda Se Divertem. Ambos estão nos cinemas, tá? Neste momento da gravação deste vídeo, deste áudio, quer dizer, eles estão nos cinemas. E quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, se vocês viram algum dos 2, gostaram, não gostaram, concordam ou não, comigo tá tudo certo. Se você não gostar de nenhum deles, não quiser ver nenhum deles, tá super tranquilo. Só é a nossa opinião. E eu quero também saber muito a opinião de cada um de vocês. E nós vamos encerrar este bloco e começar com o nosso bloco de coberturas da semana, porque temos coisas interessantíssimas das séries para a gente falar no próximo bloco. Porque também, e de novo, nós vamos falar que todos os 2 episódios estão bem, digamos, paralelos com relação como é que eu posso dizer, com os assuntos que estão mais favorecidos em cada uma das 2 séries. Ascensão, escolhas, legado, sonhos realizados ou não, seu papel no mundo, ligações, enfim, tudo isso está nos 2 episódios das 2 séries da semana. Mas eu quero destrinchar um pouco melhor com vocês com relação às 2 séries. Lembrando que nós vamos começar a cobertura semanal tanto de Agatha desde sempre e também de Pinguim, a série que ambas estão estreando. A da Agatha nas quartas-feiras e a do Pinguim, o primeiro episódio foi na quinta, mas ele vai para o domingo, uma vez que Cidade de Deus está praticamente finalizando nas próximas semanas a sua primeira temporada e em breve preparando-se para a segunda. Só que quando o nosso episódio, a nossa 4ª temporada se encerrar, eu vou deixar as primeiras críticas desses episódios que vierem nos blocos separados, tá? Vai estar tanto nas plataformas de áudio quanto aqui pelo YouTube também. Então não vai ter esse lapso com relação até o retorno, com relação a nessa cobertura até o retorno da nossa temporada, não. A gente vai fazer tranquilamente. Eu só vou ver a possibilidade de mudar o nosso episódio semanal. Eu tô pensando em deixá-lo ou no domingo mesmo, ou provavelmente ele deve ir para um outro dia da semana. Ou às vezes eu vou deixá-lo na quarta-feira, mas mudando o horário. Porque devido à minha folga da semana na loja, tá bem apertado para mim. Então, também pode ter semana de eu não conseguir vir. Então, não tem, gente, realmente o que fazer. Eu vou fazer o máximo para trazer a cobertura bem certinho para você, quando ficar esse lapso de semana. Igual essa semana a gente vai tentar trazer 2 episódios para compensar no da semana anterior que a gente não conseguiu trazer. Então vamos lá, vamos começar as nossas coberturas com o episódio 4 de Cidade de Deus, A Luta Não Para. A gente viu o que aconteceu, no episódio anterior. E o que acontece? Ali a gente já sabia que algumas coisas iriam acontecer, isso é muito claramente visto, no episódio, que a emboscada ela tinha um efeito de não deixar o Curió mais entre nós, e a ascensão do Braddock para que ele fosse o novo chefe da Cidade de Deus. Só que, de novo, questão de escolhas. Ele poderia ter escolhido esperar o Curió ajudá-lo e ele não escolheu isso. Ele escolheu realmente tomar seu próprio destino. E essa escolha que ele fez tem as suas consequências. A gente já viu que ele não está muito bem preparado para essa questão de liderança, de liderar, de
governar sozinho toda parada. A gente já viu também que aquele outro passarinho que cantou a pedra de que o Curió estava em X lugar ia de arrasta, a gente sei já era claro de saber. E também a gente viu que quem sobreviveu à emboscada, ele vai querer vingança. E outra vez nós temos questão de escolhas aqui. Porque a gente viu a escolha que a namorada fez e o que aconteceu no final do episódio, quando ela teve que entregar o namorado para a polícia para que o Braddock não descobrisse que ele estava no hospital e ele acabou perdendo a perna, né, na emboscada e não teve o que fazer, ela acabou tendo que entregar o cara para as autoridades. E também tem as outras questões que permeiam muito bem essas questões de buscar o sonho e ir atrás do sonho. A filha que quer ser ali a cantora funk, mas não quer que ninguém manda nela e ela não sabe o que fazer. A lutadora de jiu-jitsu já tem 18 anos, já quer comandar a própria vida. O próprio policial, que é professor na comunidade, gosta da comunidade, não quer de jeito nenhum um confronto direto com a comunidade que ele já se identifica. O próprio Barbantinho, numa senhora saia justa, tanto ele quanto a Cíntia, porque eles querem a paz na comunidade, mas também fica aquele impasse que eles não querem também nem enfrentar o Braddock, porque sabem que ele é super temperamental. Durante todo o episódio a gente viu nas sucessivas explosões do Braddock, destruindo os instrumentos na escola, que vai ser tudo novo, então ele já destrói tudo. Na questão também do próprio personagem que acabou entregando, no caso de localização do Curió, que acabou vitimando ele. A questão também de outras coisas que estão acontecendo ali na comunidade. Imagina quando ele descobrir da Jerusa. E a Jerusa está começando a ser descoberta. Porque, o que acontece? Já se descobre-se tanto o Buscapé e a Lídia, acho que é a Lídia mesmo o nome da outra jornalista, já descobrem que a Jerusa está envolvida com o Braddock, é namorado do Braddock, mas também tem uma outra relação, um relacionamento quente com o secretário de segurança. E se o Cabeção queria a carta branca para ele fazer a intervenção dentro da favela Cidade de Deus e ele entrar na comunidade e mandar na comunidade, ele já tem a autorização do governador. E eu fiquei com a seguinte impressão, não sei se eu estou certa e quero saber a opinião de vocês também. A Jerusa é infiltrada, então ela está lá e a ideia seria realmente tirar o Curió da jogada para entrar o Braddock na jogada, porque ele seria peixe pequeno, digamos assim. Agora, o que vai acontecer na hora que o Braddock descobrir? Porque no final do episódio a gente já percebe que há já a questão da invasão, já vai ter a tal da intervenção mesmo ali. A gente já vê os policiais já começando a entrar na favela. E o que vai acontecer, a gente só vai saber no episódio desse próximo domingo que vai ao ar. Eu estou bem curiosa para saber como vai ser esse agora confronto, porque no episódio anterior foi o confronto entre as duas gangues de medindo forças no território, tentando demarcar o território. Ora o Braddock vencia, ora o Curió vencia. Agora com o Braddock estando dentro do comando, né, do comando máximo, o que vai acontecer agora? Como será que vai ser a treta? E o que sobreviveu à emboscada? Ele vai conseguir emboscar mesmo o Braddock? Ele vai conseguir sair da cadeia? O que vai acontecer com os personagens da favela Cidade de Deus? A gente vai conferir então no domingo.
e vou tentar trazer o mais breve possível nessa semana o episódio que vai ao ar. Eu tô gravando no domingo mesmo, eu vou ver se eu consigo gravar esse episódio para vocês e trazer na quarta-feira mesmo, vou tentar trazer. E na segunda série da semana, que a gente já vai falar agora, que é o 5º episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, que para mim essa temporada tá bem melhor do que a primeira. E aqui a gente vê assim, de novo essas questões com relação, tendo uma continuidade com algumas sessões, aumentando um pouco os núcleos, aos poucos os núcleos estão sendo aumentados, mas a gente já vê as novas nuances do Sauron na forma do Anatar e essa manipulação no Celebrimbor e também nos elfos de Eregion. E a gente viu também que a captura da Galadriel no episódio anterior, qual era a real intenção do Adar. Eles ali bem pertinho de Eregion, ele, como eu já disse, ele sacou que aquele cara não era Halbrand coisa nenhuma, que ele não era dos humanos da Terra do Sul coisa nenhuma, que aquele cara era o Sauron mesmo. Algumas coisas ele pegou no ar. E aqui a gente vê essas questões que ele vai começar a ver e vai começar ali a falar com a Galadriel com relação a isso. Mas estou me adiantando lá no final do episódio, porque lá no início dele a gente vê essa questão de Númenor, da ascensão do Pharazôn, e a gente vê ali as nuances do Pharazôn, o que ele quer mesmo. E na verdade ele quer a questão de ser o cara que vai realmente resolver tudo, que é o cara que vai mandar em tudo, ele quer tudo para ele. Ele quer não somente Númenor, o cetro de Númenor, ele quer a vida, a longevidade dos elfos. E é curioso isso aqui, porque se a gente for lembrar do que Anatar está fazendo lá em Eregion, principalmente quando ele fala com aquela moça elfa, que a gente está aqui, nós vamos fazer isso aqui para resolver os problemas na Terra-média, vai dar tudo certo e tal. Então, ele meio que passando o mel na boca de todo mundo. E ali a gente vê que o Pharazôn chegando e falou assim: ô irmão, meu filhinho, vem cá. Seu destino vai ser muito legal, não. Eu vou pedir para você fazer aqui uma coisinha para mim. Aqui a coisa vai ficar meio feia aqui para você se você não fizer. E aí destitui toda a guarda marítima. A Miriel fica ali excluída, de governar. E tem ali aquela cena naquele... Na verdade, aquilo ali é tipo um local em culto aos Valar, que naturalmente essa descendência de Númenor, ela é dos Valar, sabe? Então, tem muito essa questão de descendência, de legitimidade, que já tinha aquela briga porque a Palantir, ela estava vendo a Palantir, não sei o que, até que ponto tudo que foi ensinado para eles, desse culturalismo com relação aos elfos, que eles não querem mais estar literalmente ligados, até que ponto isso vai funcionar ou não. Imagino que agora, no episódio 6, a gente vai ver sobre isso. Eu, na verdade, já vi o episódio 6, mas a gente vai falar sobre ele depois. E a gente vai ver também a questão de Khazad-dûm, que vai acontecer, porque a gente vê ali o rei Durin aceitando essa questão dos anéis, e toda a treta que dá ali com o seu filho. A gente vê que a cobiça dos anéis
essa cobiça dessa ganância de sempre querer mais tem a ver realmente com essa questão dos anéis. O príncipe até fala muito que quando ele vai a Eregion para reclamar com o Celebrimbor com relação aos anéis, ele fala: olha, o meu pai nunca foi ganancioso, ele sempre foi o rei que olhou aquilo que Casadon precisava, mas ele não era ganancioso e agora ele está sendo. Então tem alguma coisa errada com esse anel aí, resolve esse BO aí para mim. E aí parei aqui um pouquinho para colocar o celular para carregar. Então aí a gente vê que realmente a questão da ganância dos anéis vem mesmo dessa questão. E a gente vê o Celebrimbor cada vez mais submisso ao poder do Sauron. E não só ele, o próprio Elrond, quando ele chega lá com o anel, que ele vê que a Galadriel sim tinha a influência dela com relação ao anel, mas que ela também estava dizendo a verdade, que os orcs estavam em Eregion mesmo, que eles não precisam ir para Mordor. Mas olha só, a questão da corrupção dos anéis, como é que funciona? O próprio Gil-galad já, com o seu anel, ele vê o plano do Sauron, qual ele é realmente, e ele diz: olha, não dá para mandar os elfos para Eregion, não. A gente vai para Mordor mesmo, porque a coisa vai ficar feia lá. Então, olha, como tudo envolve essa questão do poder, da ganância, do não, eu vou tirar o meu fora dali, vou botar ele aqui, não, você vai cavar aqui, não, pai, mas isso aqui, ele é a base da montanha, a gente não pode mexer na base da montanha, foi a determinação do Senhor mesmo, não, é para cavar aqui, e onde eu mandar cavar, é para cavar. E o rei Durin foi lá e meteu a mão mesmo e cavou. Então, ou seja, tudo tem a ver com o poder e a liderança. E a gente, quando vê isso, que quem é preparado realmente para liderar, consegue liderar tranquilamente, sem muitos pormenores. Mas para quem não conhece essas questões de ritualística, não está exatamente por dentro de tudo que é necessário para ser um bom líder, tudo cai por terra. E a gente está vendo nas séries da semana isso, nos arcos tanto de Númenor, a gente vê isso também no arco de Casadon, e até na própria outra série a gente está vendo isso bem na ascensão do Braddock e o seu temperamento temperamental, digamos assim. Gente, excelente episódio da semana, 5º episódio da Anéis de Poder, tá muito bom. E essas são as nossas análises, nossas questões com relação aos 2 episódios da semana. O 4º episódio de Cidade de Deus, A Luta Não Para. Antepenúltimo episódio, né? Acaba no 6º episódio. Então, praticamente já nessa próxima semana a gente já vai falar da season finale. E Anéis de Poder, o seu 5º episódio. Em breve eu vou trazer o 6º, que tá muito show de bola o episódio. Gente, é isso por hoje. Muito, muito obrigada mesmo a todos e todas e todos que estão aqui. Continue nos seguindo no YouTube, na sua plataforma de áudio favorita. Se você está na plataforma de áudio, compartilhe o link para os seus amigos. Também classifique o nosso podcast, é muito importante para a gente. Se você está no YouTube, dá um seu joinha, compartilha com seus amigos. Isso ajuda demais a gente a divulgar o conteúdo. Tendo mais visualizações, a gente consegue ter mais possibilidade de fazer um conteúdo mais bacana para vocês. Então, muito obrigada de verdade, de coração mesmo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E é isso. A gente se vê ainda essa semana. Eu vou tentar adiantar o episódio e já trazer para vocês. E a gente vai se falando. Tem uns outros episódios aí para mim falar. Os outros vídeos já estão gravados. Eu preciso tentar fazer essa fila andar.
Mas é isso, um grande abraço e nos vemos então no próximo episódio. Até lá!